André Brunelli, obrigado pela atenção com a gente. Tu tá na Noruega, se não me engano, tu mora na cidade de Trondheim, na Noruega. Como é que tá a situação do coronavírus aí agora, principalmente falando do isolamento? As regras são restritivas, é todo mundo preso em casa, o comércio, a economia parou, como é que tá aí? Oi, boa tarde. Falando de isolamento, no momento nós não somos obrigados a ficar em casa. As pessoas são estimuladas a ficar. O governo instituiu um regime de quarentena em que certas empresas têm que parar o funcionamento, e daí seria restaurantes, lojas, tem algumas que eles ordenaram parar o trabalho. Mas não é que as pessoas necessitam ficar dentro de casa. Eu posso, por exemplo, sair de casa e ir no mercado, não tem polícia me perguntando por que que eu estou na rua. Ah, Algumas situações eles estão investindo mais, porque quando começou esse regime de quarentena, muita gente foi para casa da montanha Uhum. e é uma situação que está bem parecida com o que houve no Rincão, que o prefeito do Rincão não quer que as pessoas vão em massa para lá porque a estrutura do lugar não comporta. Foi a mesma situação. Os lugares onde tem muita casa de montanha, tanto o governo federal quanto os governos locais tiveram que ter mais atitude para mandar as pessoas de volta. Certo. E como é que é a população aí? Porque se fala muito do grupo de risco, acima de 60 anos, é uma população mais velha? Segue esse padrão da Europa de população mais velha? É uma população mais velha, eu não vou dizer que é tão velha quanto da Itália, porque eu acho que a taxa de natalidade aqui ainda é mais alta, mas é uma população relativamente velha, sim. E sobre a divulgação pelos órgãos públicos, na imprensa, qual que é o tom que é falado? É algo mais assim, risco nacional, reforçando a importância de se prevenir? É algo mais brando, como em outros países da Europa? Como é que vocês veem? Como é que isso é passado para a população? Não, é passado de uma maneira bem alarmante. Faz já algumas semanas que a imprensa em geral está batendo na tecla e o governo adotou uma postura de abrir guerra contra o vírus deixa eu pensar, eles instituíram a quarentena no dia 13. Então tá bem amplo a cobertura sobre o assunto. E qual que é a expectativa aí? É algo que está se alastrando com a mesma força da Itália, por exemplo? É algo que está mais brando? O quanto vocês veem que o coronavírus está afetando, levando a vítimas? Hum. Quantidade de casos por 100 mil habitantes não está muito distante da Itália, já teve Aham. até mais próximo, mas recentemente freou bem na Noruega. Em um primeiro momento, a Noruega perdeu tempo porque o governo não tomou atitudes mais fortes e tinha muita gente viajando para esquiar na Itália e na Áustria e teve muitos, mas muitos casos de pessoas que voltaram doentes de lá e começaram a espalhar o vírus. A partir de certo momento, isso até eu vou dizer até um pouco antes do governo federal instituir a quarentena, várias empresas já começaram a criar regime de trabalhar remoto. A minha empresa, por exemplo, já tinha começado na mesma semana. Os números locais estão, pelo menos o que eu estou vendo, eles estão indicando que está estabilizado já. Está com o mesmo caso de novos casos por dia. E Aham. a quantidade de mortes está bem baixa. E isso tem algumas teorias sobre o assunto. Pode ser porque o sistema de saúde norueguês tem bastante leito de UTI. Eu li ontem um autor de um livro, um autor norueguês, que ele havia mencionado num livro dele sobre o uso de antibióticos e ele comparou já no livro que a Itália tinha uma incidência muito alta de morte por bactérias resistentes a antibióticos, que seria coisa de 11 mil por ano, enquanto aqui no ano passado teve 69 casos. Certo. Então, é uma população que ainda. A população não, vamos dizer que as bactérias aqui ainda não estão tão preparadas para os antibióticos. É Sim. claro, estamos falando de um vírus, mas muita gente está tendo problema de pneumonia, bronquite, Aham. coisa relativa à bactéria.
Como é que está a parte da economia? Porque aqui no Brasil o setor econômico está em petição de miséria quase. As pessoas estão com Aham. medo realmente de fechar suas empresas, principalmente as pequenas, médias e microempresas. Hum. Isso está afetando muito aí na Noruega também, um país que é mais evoluído, é uma rotina econômica diferente? Tem muitas empresas que estão sendo bem afetadas. Tem, claro, suas particularidades. Quem tem um restaurante, por exemplo, está sofrendo muito parecido como no Brasil. Quem dependia de ganhar um salário por dia de trabalho, que o contrato não especifica uma quantidade fixa de horas para trabalhar, está sofrendo bastante também. Tem umas diferenças, por exemplo, o regime de trabalho daqui tem uma situação que chama permittering, em que o funcionário ele é posto sem trabalho, Aham. mas a partir do momento que a empresa anuncia que o funcionário está entrando em permittering, tem um período que era de 14 dias, agora é 2 dias. Essa pessoa fica por dois Certo. dias sem salário, mas depois disso, o governo paga, não lembro quantos, acho que é 70% do salário original para a pessoa. Então, quem tem um regime de trabalho fixo e é posto em permittering, ainda vai ganhar um salário razoável. As empresas daqui, como eu falei, tem um microempresário que está sofrendo bastante. Uma coisa que aconteceu muito forte nesses dias também foi por causa do preço do petróleo que desabou. E, claro, queda de demanda mundial para o petróleo, ainda mais aqui a situação da OPEP resolvendo abrir guerra de novo contra os produtores americanos. Então, o petróleo baixou muito. Tem muita empresa aqui que trabalha no setor de óleo e gás e sofreu um baque enorme. E os bancos daqui que estão investidos pesadamente no setor de petróleo, eles tiveram uma queda muito grande. O maior banco norueguês, se eu não me engano, ele teve uma queda de 30% na bolsa de valores, o que é absurdo se tu comparar até com os bancos brasileiros nessa época, eles caíram 14%, se eu não me engano. Aham. Então, tem setores que estão sendo bem afetados. A aviação também, a empresa norueguesa está para quebrar, porque ela já estava para quebrar antes da crise, e agora a crise aconteceu, então não está muito positivo para a Norwegian. Para fechar, dá para ver pelas suas respostas que tu está acompanhando bastante a questão aqui no Brasil. Como é que a Noruega tá vendo o Brasil? Como é que está vendo tanto o tratamento quanto o volume da crise aqui no Brasil? Bom, o Brasil é comentado volta e meia nas notícias aqui, e como não é um país que seja muito próximo, contato com a Noruega, só aparece notícias sobre o Brasil de vez em quando, e nesse caso da doença, o que mais tem aparecido são as frases do presidente, porque elas são bem polêmicas. O perfil das pessoas aqui já é bem distante com o que o presidente fala. Então, quando vem alguma frase dele polêmica, que já é polêmica aí, aqui é o dobro. Eu tenho colegas que volta e meia vêm comentar sobre, tá, mas é sério que isso está acontecendo? Porque não soa como sendo a atitude certa. Aham. Mas é claro, também Maravilha. depende um pouco de entender a fundo como é que é a situação no Brasil, né? Tem mil detalhes para explicar. André, obrigado pela atenção e boa sorte aí. Obrigado.